Olá, queridos irmãos. Eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e estou aqui hoje para mais uma aula da nossa preciosa Escola Bíblica Dominical. Como você bem sabe, tenho falado exaustivamente, nós estamos usando a revista Práticas Bíblicas, preparada pela Convenção Batista Mineira para abençoar as nossas vidas. A lição de hoje é a lição de número 22, que está registrada nesta revista entre as páginas 103 e 106. O tema de hoje é beneficência e adoração. Nós vimos nas lições anteriores que a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, estava crescendo, ainda que tivesse que ser obrigada a se espalhar pela região forçadamente. Mas a Bíblia diz que esta igreja tinha algumas preocupações como prioridade de sua história. Uma delas foi a evangelização, como vimos na lição passada. Mas hoje vamos pensar em pelo menos mais duas preocupações que esta igreja tinha no coração: a beneficência, que tem a ver com as boas obras, e a adoração, que tem a ver com a prerrogativa de exaltar o nome de Deus. Eu queria, para tanto, ler dois textos que foram sugeridos pelo autor da nossa revista, da nossa lição, e o primeiro deles está indicado no livro de Atos, capítulo 9. Eu quero ler a partir do versículo 36 até o versículo de número 43. E a palavra de Deus nos diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo levado o corpo, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens pedindo-lhe: não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Ainda vamos ler a passagem bíblica que se encontra no livro de Atos, no capítulo 16. Porém, agora nós vamos ler alguns versículos apenas. Quero ler apenas os versículos 25 e 26 que nos dizem assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas, que estavam presos, oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Quando nós pensamos nesta caminhada com Deus, uma caminhada que tem a ver com algumas preocupações, como já disse há pouco, em especial no objeto do nosso estudo neste dia, a beneficência e a adoração, nós pensamos num pensamento que tem a ver com a vontade de Deus. E aí eu me lembro de um texto, que é exatamente o texto de Colossenses capítulo 3, mais especificamente o versículo de número 2. Eu quero ler esta passagem que nos diz assim: pensai nas coisas de cima, não nas que são da terra. Uma expressão que faz muito sentido quando nós pensamos nas preocupações que devemos ter em relação à vida cristã, é a expressão pensamento religioso. Este pensamento religioso tem a ver com a expressão grega dianoia, que significa o pensamento espiritual que corresponde à vontade do Senhor.
Este deve ser o conceito da igreja contemporânea, porque nos dias contemporâneos nós temos muitas ações pelas quais devemos trabalhar. Ações que inclusive estão relacionadas à beneficência e estão relacionadas à adoração. Este pensamento religioso não é propriamente um pensamento que tenha o conceito de seguir rituais que maquinalmente as pessoas aprendem, mas significa fazer exatamente como Deus faria. É um pensamento que tem o reino de Deus como estabelecimento de ordem. E eu e você não podemos jamais nos esquivar desta responsabilidade. O pensamento religioso, isto é, o pensamento que vem de Deus, precisa reinar em nosso coração. Este pensamento que nos leva a olhar para as coisas lá de cima e não para as coisas que são terrenas e que se perdem e que se corroem e se corrompem. Eu e você precisamos ter esse entendimento. Já visto os textos que já lemos, nós já podemos perceber que este era o compromisso daquela igreja primitiva. A despeito de estar vivendo problemas terríveis, a despeito de estar vivendo, como vimos na semana passada, perseguições, a Bíblia diz que esta igreja não se esquivava de suas responsabilidades. Pelo contrário, ela tinha o conceito de viver como Deus esperava que ela vivesse. Esse pensamento, esta dianoia, este pensamento religioso, este pensamento que tem a ver com comprometimento no reino e do reino. Eu e você não podemos perder isso de vista. Então esta lição está dividida em 2 tópicos e nós vamos já, sem mais delongas, investir no primeiro tópico desta lição, que é exatamente um povo que acolhe. Quando nós pensamos religiosamente espiritual ou espiritualmente, nós precisamos ter o entendimento de que a igreja precisa ser lugar de acolhimento. Você percebeu aquele primeiro texto que lemos há pouco? Um texto que falava sobre a vida de Dorcas. Uma mulher que verdadeiramente pensava como Deus esperava que ela pensasse. Uma mulher que tinha o compromisso de fazer a vontade do Senhor como Deus esperava que ela fizesse. E eu e você precisamos fazer a vontade de Deus exatamente assim. Por falar em pensar religiosamente como Deus espera que eu e você pensemos, me vem à mente um texto, o texto de Tiago, e eu quero lê-lo para você. O texto está no capítulo de número 2 deste livro de Tiago, e a partir do versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? De maneira alguma. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também, a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Evidentemente, em nenhum momento Tiago está chamando a nossa atenção para a responsabilidade de trabalhar com a ideia de obras como sendo prerrogativa para a salvação. Evidentemente que não, porque Tiago não contrapõe o apóstolo Paulo, que aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, afirma: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Na verdade, o que Tiago estava dizendo, e repito, sem qualquer contraposição ao apóstolo Paulo, era que as obras, elas definem a fé que eu e você dizemos ter. Se nós temos fé e cremos no verdadeiro Senhor Jesus Cristo, não podemos de maneira alguma abrir mão do compromisso de fazer o que Ele espera que nós façamos, de agir como Ele agiria em nosso lugar. Este pensamento, esta dianoia precisa reinar em nosso comportamento, em nossa história de vida. Eu e você não podemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos trabalhar categoricamente para fazer beneficência, isto é, uma ação social que seja efetiva, que tenha o poder de transformar a realidade das pessoas. Vale inclusive ressaltar que você sequer pode pregar um evangelho a alguém que está morrendo de fome. Esta pessoa, do ponto de vista físico, estará comprometida. Neurologicamente, ela não terá qualquer condição de absorver este ensinamento.
você estará dando uma palavra aos ventos. Você precisa primeiro alimentar esta pessoa para depois dar a esta pessoa um alimento espiritual, porque esta pessoa precisa conhecer o Evangelho através das boas ações. E é isso que Tiago estava dizendo. Nós não podemos simplesmente despedir as pessoas e dizer, olha, vão lá e resolvam seus problemas sozinhas. Nós somos uma igreja. E é interessante que o apóstolo Paulo aos Gálatas nos chama a atenção a esse respeito. E eu gosto desta expressão que está indicada no capítulo 6 de Gálatas, mais especificamente o versículo de número 10. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Aqui duas expressões que merecem a nossa atenção. A expressão família, que é a expressão que vem do grego oikos. Esta expressão oikos significa família própria, aquilo que é da minha intimidade. Mas há uma outra expressão aqui, a expressão fé. E essa expressão é a expressão grega pistis, que significa crença, confiança. Sabe o que esse texto está dizendo? Aqueles que pensam como nós precisam ser alvo do nosso amor. Mas é interessante que o apóstolo Paulo amplia esse conceito. Primeiramente, eu devo naturalmente cuidar dos domésticos da fé. Devo priorizar aqueles que já se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo? Sim, e que são necessitados. Mas vale fazer uma ressalva. O apóstolo Paulo não restringe esse atendimento, essa ação social, apenas aos domésticos da fé. Pelo contrário, é preciso que nós ampliemos esta ação. E ele diz nesse texto que nós precisamos abençoar a todos, fazer o bem a todos. A Igreja de Cristo, ela se identifica com a beneficência, isto é, com a ação social, porque a fé sem obras é morta. Não se esqueça dessas verdades. Eu queria seguir para o nosso segundo tópico da lição, também tão precioso quanto que merece o nosso investimento. Um povo que adora. A Igreja de Cristo, a igreja que faz beneficência, a igreja que de uma forma específica trabalha para abençoar, é uma igreja que tem responsabilidade de adorar. Eu gosto muito da passagem de Romanos no capítulo 12. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, à igreja de Roma, e há aqui pelo menos 2 versículos que eu gostaria de destacar, os versículos 1 e 2. Mas naturalmente vou investir mais no versículo de número 1, mas quero lê-los para que você os tenha gravado na mente. Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo toca aqui em aspectos fundamentais da existência da Igreja do Senhor Jesus, portanto, da nossa própria existência. Eu gostaria de tirar aqui pelo menos 3 palavras no primeiro versículo que merecem a nossa atenção. A primeira delas é quando Paulo diz que nós devemos nos apresentar. E esta expressão, apresenteis, é a expressão grega parastesai, que significa se despir de si mesmo e se apresentar reverentemente ao Senhor. De toda e qualquer vaidade, se despir de toda e qualquer vaidade, se humilhar na presença de Deus, se apresentar ao Senhor como alguém que é literalmente dependente deste Deus, de alguém que precisa deste Deus. Gosto de uma expressão que eu ouvi há muitos anos atrás, proferida por um professor do seminário à época, quando eu era seminarista, do Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro, o pastor Vander, que é pastor da Primeira Igreja Batista do Recreio. Ele dizia que quando nós pensamos em adoração, podemos de maneira análoga pensar no sangue que corre em nossas veias. E ele dizia o seguinte: assim como nós precisamos do sangue que corre em nossas veias, precisamos da adoração. A adoração nos mantém vivos, a adoração nos mantém
prontos na presença de Deus para viver e receber tudo aquilo que Ele tem para dispensar à nossa existência, à sua glória. E é bom que você não perca isso de vista, porque Deus não precisa da nossa adoração, embora se agrade da nossa adoração, mas nós precisamos adorá-lo. Então essa expressão parastesai, essa expressão se apresente, é uma expressão que não pode fugir da sua mente. Nós não podemos vir à igreja apenas para receber, nós precisamos vir à igreja para nos apresentar ao Senhor. Você quando ora em casa, quando canta, você quando lê a palavra, não tem que apenas consumir o Evangelho, você precisa se entregar ao Evangelho. Eu gosto dessa expressão. Parastesai, a expressão entrega, de alguém que se humilha porque depende do poder de Deus. Mas há uma segunda palavra que eu gosto aqui. E na verdade, eu vou lê-la em conjunto. Então são duas palavras na verdade. A expressão culto racional. Essas duas palavrinhas que formam duas expressões fantásticas no grego. Estas duas expressões são logikein, que significa racional, razoável, aquilo que é equilibrado, e refletido, aquilo que vem da reflexão, da avaliação, uma competência da faculdade mental, mas a expressão latrein. Essa expressão latrein, em grego, significa serviço, significa entrega do trabalho do povo. Então você se apresenta ao Senhor e este momento no qual você se apresenta ao Deus vivo é um momento no qual você serve, trabalha a Deus. Aliás, a ideia aqui é muito semelhante à ideia do Salmo de número 100, que diz servir ao Senhor com alegria. E eu e você precisamos ter este compromisso e este componente registrado em nossa existência, especialmente a nossa existência cultica. Há uma expressão que foi pensada por um filósofo chamado Kierkegaard, e ele faz uma comparação quando pensa a adoração, ele faz uma comparação entre um espetáculo de teatro e a nossa existência cultica. E é interessante que ele vai de maneira análoga fazendo comparações sobre o que acontece num culto contemporâneo, num culto coletivo, melhor dizendo, a expressão nem seria contemporâneo, mas coletivo, em que a igreja se reúne para adorar a Deus. E Kierkegaard diz que, semelhantemente ao que acontece no espetáculo de teatro, nós precisamos tomar alguns cuidados, porque existem papéis que estão sendo exercidos ali. No teatro, pense num teatro, você tem, por exemplo, a plateia. E esta plateia se assenta e esta plateia consome o espetáculo. Segundo Kierkegaard, para eu e você pensarmos num culto que realmente seja bíblico, eu e você precisamos partir do pressuposto de que a plateia não somos nós, é o nosso Deus. A despeito do plenário ser preenchido por mim e por você, quando lá nos assentamos, ou quando lá nos levantamos, ou quando lá levantamos as mãos, fechamos os olhos e abrimos a boca para cantar, ou mesmo para orar. Nós precisamos nos lembrar que quem vai ao culto e se assenta no plenário não é plateia. Neste caso, a plateia é o próprio Deus. E Kierkegaard continua o seu pensamento, o seu arrazoado, e ele faz mais uma comparação. Ele diz, num espetáculo de teatro existem os atores, e estes atores muitas vezes são confundidos na igreja como aqueles que promovem o entretenimento. E eu e você não podemos cair nessa esparrela, porque culto não é entretenimento. Como vimos ali pelo apóstolo Paulo, culto é momento de reflexão para que decisões importantes sejam tomadas e para que o nosso Deus seja exaltado. Então o pastor não é animador de auditório, ele não é necessariamente um ator que está ali promovendo um espetáculo, os músicos não são, seja do ministério de louvor, seja do canto coral. Nós precisamos nos lembrar de que, a exemplo do espetáculo de teatro, nós precisamos ser como aqueles que são os contra-regras. Quem são os contra-regras no espetáculo de teatro? Aqueles que ficam nos bastidores e que dão suporte para o espetáculo acontecer. Sabe, na verdade, quem são os atores? Os atores somos todos nós. Eu, você, pastor, coro, ministro de música, educador religioso e todos os participantes.
Todos nós fazemos o espetáculo acontecer. Não para nós, porque não somos plateia, mas para o Deus vivo. Este sim, aquele que se constitui como Deus que recebe a minha e a sua adoração. Ele é a verdadeira plateia. Então tome muito cuidado. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja deixou de fazer beneficência, porque a igreja fechou-se em si mesma. Ela virou apenas uma agência de diversão e entretenimento. Não foi para isso que fomos plantados nesta terra e não é para isso que fomos chamados. Como vimos a igreja primitiva, nós precisamos fazer diferença. Se lembra do primeiro texto lido? A história de Dorcas? As viúvas choravam, porque Dorcas era relevante como serva de Deus na vida daquelas mulheres. Ela fazia vestidos, ela alimentava aquele povo, inclusive do ponto de vista espiritual. Daí a preocupação de Pedro em orar pedindo a sua ressurreição, porque Dorcas era relevante e a igreja de hoje precisa ser relevante na vida desta comunidade na qual está inserida. Nós precisamos fazer isso a partir dos domésticos da fé. Por que Paulo nos ensina isso? Porque se nós não conseguirmos abençoar nem mesmo os domésticos da fé, como é que vamos abençoar aqueles que estão lá de fora? Lembrando do que Tiago também nos ensinou, a fé sem obras é morta. Mas o mais importante de tudo, nós precisamos ser uma igreja que adora ao Senhor, que sabe exatamente qual é o seu papel na adoração. Como o sangue que corre em nossas veias, eu e você precisamos fazer da adoração aquilo que nos torna vivos e operosos neste mundo sem esperança. Que Deus abençoe a sua trajetória e que Deus nos abençoe enquanto igreja, para sermos uma igreja que beneficia as pessoas e uma igreja que adora o seu Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro virtual, quando eu e você estaremos mais uma vez estudando a poderosa Palavra de Deus.